A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Está se aproximando o final do ano de 2023 e a entrada do ano de 2024. Nessas datas, a gente faz muitos planos, tem pessoas que fazem votos para o ano seguinte, não é verdade? Pessoas que pensam em mudar a sua vida, pensam em alguma coisa que possa vir a trazer algo novo na sua vida. Mas será que muda alguma coisa? Será que vale a pena os votos que muitos fazem? Será que cumprem esse voto? Claro que não. E é sobre isso que eu venho falar para vocês nesse dia em que nós nos aproximamos do último dia do ano. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 18 em diante. E o texto diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar? Senhor, eu entrego nas mãos do Senhor Jesus essa mensagem, essa palavra, essa pequena meditação, pedindo ao Senhor, Pai, nesse final de ano, quando estamos no limiar de um novo ano, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração, aos nossos corações, todos nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos receber coisas novas, precisamos receber coisas que venham a transformar as nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Então, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Pois é, estamos nos aproximando de um novo ano. Muitos, como eu disse agora há pouco, fazem votos, né? Muitos pensam em deixar algumas coisas, outros em adquirir novos hábitos. E é uma coisa interessante, irmãos, porque é muito interessante o nosso calendário, porque a cada 365 dias termina um ciclo e começa outro, né? Começa um novo ciclo. E nós somos levados, então, nós acostumamos com isso e nós somos levados a imaginar ou a pensar que nesse novo ciclo tudo vai ser novo. Que nesse novo ciclo que começa, ou seja, essa mudança do ciclo velho para o ciclo novo, tudo vai se fazer novo nas nossas vidas. Mas se nós quisermos receber o novo de Deus, se quisermos receber o novo, nós temos que estar preparados para isso, né? Nós temos que estar disponíveis para receber o novo. Nós temos que abandonar o velho. Quantas coisas no início deste ano que está terminando agora, lá no início, lá atrás, quantas coisas você pensou em fazer, pensou em ser, em conseguir. E será que você conseguiu tudo aquilo que você planejou?
É disso que Jesus falava com os discípulos quando ele fala do odre, né? Do odre velho, do odre novo. Jesus estava junto com os discípulos na casa de Levi, se você vê a partir do versículo 15, né? Ou um pouco antes, Jesus passa na coletoria e ele vê lá Levi, e ele chama Levi, diz, segue-me. Levi larga tudo e vai seguir Jesus. Levi parece que ficou tão feliz, parece que ficou tão transformado com o que tinha acontecido, né, de conhecer Jesus, que ele convida Jesus para uma refeição na sua casa, né, e Jesus vai com seus discípulos. E só que naquela casa, junto com Jesus e os seus discípulos, também foram muitos publicanos, pecadores, pessoas que com certeza foram convidadas por Levi, seus amigos de trabalho, seus conhecidos, talvez parentes, né? E alguém dentre aqueles publicanos, pecadores, né, começaram a olhar, a dizer, né, a murmurar com os discípulos de Jesus, né? Por que Jesus come assim com pecadores? Será que ele não sabe que todos aqui são pecadores? Ele está se misturando com os pecadores? Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Só que Jesus ouviu. Jesus ouviu e respondeu. E Jesus fala assim, olha, eu ouvi o que vocês falaram aí, mas eu quero dizer para vocês que eu não vim, ou os sãos não precisam de médico, mas e sim os doentes. Aquelas pessoas que se achavam muito sãs, na verdade, no fundo eram elas os doentes. Jesus disse, eu não vim atrás dos sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim por causa dos doentes. E ele completa dizendo, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, se ele veio chamar pecadores, ele tem que estar no meio dos pecadores. E aí, a partir daí, né, conta-se que os discípulos de João Batista, né, e também os fariseus, os religiosos da época, estavam jejuando. E vieram alguns e perguntaram para os discípulos. Queriam, de qualquer forma, pegar Jesus, né? E dizem então para os seus discípulos, por que motivo nós jejuamos e vocês não? E Jesus então respondeu para eles, não podem os convidados do casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles. Não, aí é festa. Não pode estar triste, não pode se economizar, é festa, é alegria. Mas quando o noivo for tirado, quando o noivo for embora, então sim, eles vão jejuar, eles vão se entristecer, eles vão, não vão fazer festas, mas vão tristemente, né, lamentar que o noivo não está entre eles. E Jesus então dá o exemplo, diz que ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha, e é verdade. Se você colocar remendo numa calça velha, ela rasgar e você colocar remendo, antigamente, quando eu era criança, usava-se muito isso entre os pobres, né? As pessoas pobres, a gente usava as calças e rolava para o chão, jogava bola, escorregava nos barrancos, a calça às vezes rasgava no traseiro, e a mãe da gente então colocava um remendo, ou no joelho, colocava um remendo. Mas se ela colocasse um remendo de pano novo naquela calça velha, o remendo vai rasgar a calça. E vai ficar pior ainda, a calça não vai servir mais. Né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Jesus disse, porque assim o vinho romperá o odre.
Odres eram sacos de couro onde eram guardados os líquidos, né? E então curtia-se o vinho, fazia-se o vinho curtindo ele ali, né? nesses sacos de couro. E Jesus disse então que se você colocar um vinho novo num odre velho, o vinho vai se romper quando da fermentação do vinho, né? Ele dá gases, cresce, ele vai romper o odre velho. O odre velho não estava preparado para receber o vinho novo. O velho não está preparado para o novo. Coloca-se vinho novo em odre novo. Coloca-se Jesus Cristo. Coloca-se o Espírito Santo naquele que nasceu de novo. Porque sem o Espírito, a pessoa do mundo, ela não suporta, ela não está pronta para receber Jesus Cristo na vida delas. O novo é Jesus. Né? Nós temos, sabe, irmãos, reservas do passado que interferem no presente, coisas que nos fazem tristes, infelizes. Nós temos muitas coisas que a gente tem remorso, que a gente se arrepende até de ter feito. Muitos, então, em vista disso, projetam a felicidade no futuro. Daí, né? Fazer-se votos no início de um novo ano, se tomar certas decisões que depois não são cumpridas, porque continua a mesma coisa de um ano para o outro. Se agora, dia 31, né, você é uma pessoa, no dia 1º mudou alguma coisa para você, você é uma outra pessoa, você mudou alguma coisa? Não, você continua sendo a mesma pessoa. Nada muda na passagem de ano. Quem tem que mudar somos nós, irmãos, não o ano. Então, eu quero então falar de alguém que fez diferença na sua geração e que se sujeitou à vontade de Deus. Esse é um voto bom para fazer, se sujeitar à vontade de Deus. Não é verdade? Essa pessoa é Ezequiel, profeta Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel, ele nasceu numa família de sacerdotes. E ele foi preparado, ele vinha sendo preparado para ser um sacerdote. Era assim, né? Desde criança, ele era levado ao templo para aprender, para estudar a Torá, para aprender sobre Deus. Ele era ensinado o tempo todo, porque o objetivo dele, da sua vida, era ser um sacerdote. Seu pai era um sacerdote, seus avós seu avô era um sacerdote, e Ezequiel deveria ser um sacerdote. E ele cresceu sendo preparado para isso. Então, ele tinha 25 anos, estava se preparando, ele tinha sonhos, né? Então, Ezequiel se casou aos 25 anos. E com certeza eu posso imaginar, você também, né? Que Ezequiel, agora casados, ele fazia planos, ele com a sua esposa, eles tinham planos de formar uma família, de ter filhos, de conseguir coisas, né? de conseguir a sua casa, né? E eles tinham planos como todos os casais jovens têm. E só que quando ele fez 26 anos, Nabucodonosor cerca Jerusalém. Nabucodonosor já tinha vindo antes, já tinha levado uma turma de pessoas, né, para a Babilônia. Samaria já tinha sido destruída. E agora Nabucodonosor novamente faz um cerco a Jerusalém. E, inexplicavelmente, a mulher de Ezequiel morre de repente. Um ataque fulminante
Não sabemos como, não sabemos porquê, não há nenhuma explicação, Deus não fala nada. Mas a mulher de Ezequiel morre. Ele tinha 26 anos. Né? E logo depois, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o rei Joaquim e leva outra turma para a Babilônia. E Ezequiel vai nessa turma. Agora quebrado, coração machucado, triste. Ele não podia chorar a morte da mulher. Deus diz para ele: não chore, não faça nada, não cumpra o luto pela sua esposa. E ele então, ele vai para a Babilônia, um jovem, 26 anos, e durante 4 anos, junto com o povo de Israel, mas durante 4 anos, Ezequiel se lamenta por tudo aquilo que tinha acontecido, pelos seus sonhos destruídos. Jovem ainda, recém-casado, e a sua mulher morre, e logo depois ele é levado cativo, e agora ele está na Babilônia, longe do seu país, longe da sua casa, e durante 4 anos ele fica se lamentando e chorando por causa daquilo. Ao fazer 30 anos, 4 anos depois, né, que era quando o sacerdote, era quando a pessoa se tornava um sacerdote, ela era preparada desde criança, e ele vinha fazendo essa preparação toda, e quando fizesse 30 anos, então ele assumiria o sacerdócio. Mas aí Deus chama Ezequiel e fala com ele. Fala com Ezequiel. E Ezequiel, em vez de um sacerdote, Deus faz dele um profeta. Um dos profetas maiores, né, que há na Bíblia. Ezequiel, então, foi contemporâneo de Jeremias. E ele, mais tarde, ele vai saber, ele descobre que, através de Jeremias, do profeta Jeremias, que Jeremias recebeu uma revelação do Senhor, que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então ele podia chorar, podia espernear, como ficou 4 anos, mas Deus tinha separado 70 anos para que eles passassem ali na Babilônia. E Deus então, né, chama Ezequiel e fala com ele. Diz: Ezequiel, eu vou te levantar, você vai ser um profeta, né? E dá para Ezequiel aquelas visões, né? Aquelas visões que ele teve. Ezequiel era considerado pelo povo de Israel como um profeta doido, tal as visões que ele dizia ter. Ele tem a visão, um anjo aparece para ele, um querubim, mas era uma figura totalmente diferente. Não um anjo como a gente tem o costume de ver nos desenhos, né? Louro, de olhos azuis, cabelos encaracolados. Não! Que aparece para Ezequiel uma figura que é difícil até de explicar. Cheio de rodas girando para todo lado, e Ezequiel então recebe a mensagem desse anjo. Mais tarde, Deus chama Ezequiel daquele tumulto que ele estava vivendo, aquela confusão que ele estava vivendo. Leva Ezequiel até um vale, um grande vale, e ali havia ossos secos, sequíssimos, uma grande quantidade de ossos. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel, pergunta para ele: Ezequiel, o que é isso aí? E Ezequiel olha para aqueles ossos secos, sem entender nada. Ele que tinha saído de um sofrimento tremendo com a perda da sua esposa. E agora Deus mostra ossos para ele. E
Deus pergunta para ele, o que é isso, Ezequiel? E Ezequiel, então, ele fala, Senhor, o Senhor sabe. Ezequiel devolveu a pergunta, talvez já se está sentindo mal com aquilo. Ele disse, o Senhor sabe, eu não sei nada disso, ele tira o corpo fora. Mas Deus devolve para ele a palavra. Fala, Ezequiel, você não sabe o que é isso, Ezequiel. Então profetiza. Profetiza, Ezequiel, sobre os ossos secos. Deus mexeu no lado frágil de Ezequiel. Deus mexeu naquela ferida que precisava ser curada para que Ezequiel fosse um profeta, de fato, segundo a vontade de Deus. E Deus, sabe, irmãos, é assim, conversão é a gente reconhecer que nós estamos errados. Conversão é mudar a nossa vida, é receber o novo de Deus. Ezequiel, então, começa a profetizar sobre aqueles vale de ossos secos, sobre aqueles ossos, e de repente aqueles ossos começaram a fazer barulho, bateu um no outro, e eu fico imaginando o barulho ensurdecedor que acontecia ali de ossos batendo em ossos, e criando linhas, e criando músculos, e criando carne, e dali se levanta um grande exército que figurando Israel, que Deus iria levantar. Sabe, gente, Israel, então, ou Ezequiel, então, ele tem contato com o novo de Deus, ele estava pronto para receber o novo. Ele estava pronto para ser um profeta. Ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Né? E é como se ele se convertesse ali naquele momento, né? A conversão, irmão, é isso, sabe? É mudança de direção. Conversão é reconhecer o nosso erro, reconhecer que eu sou um pecador, que eu não quero continuar levando essa vida. E mudar, e dizer, Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor. E então Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, nos concede o perdão, nos concede a vida eterna, né? É por isso que a palavra de Deus diz, lá em Colossenses 3, né, o apóstolo Paulo vai dizer, olhai para as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olhai para as coisas do alto. Nós precisamos, irmãos, olhar para as coisas do alto. Nós precisamos olhar para Jesus. Não olhar para esse mundo, não olhar para as coisas deste mundo. Precisamos, porque Paulo disse, olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quando termina um ano e começa outro, o voto que nós deveríamos fazer, irmãos, é este, de buscar as coisas do alto. Buscar as coisas de Deus, não olhar para as coisas terrenas, para conquistas supérfluas, para votos que não nos levarão a nada, mas olhar para Deus, olhar para as coisas do alto, onde Cristo vive. Porque morreste, pensai nas coisas lá do alto, diz Paulo, não nas que são aqui na terra. Não faça planos para que você consiga comprar mais do que esse ano que passou, comprar casa, comprar carro. Não, irmãos, olhe para as coisas do alto, porque você morreu. A sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, diz Paulo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Devemos, irmãos, estar prontos nesse início de ano para o novo,
E o novo é Jesus. Você quer estar neste ano dentro da vontade de Deus? Busque as coisas do alto. Busque santificar a sua vida e busque pregar o Evangelho, levar essa verdade maravilhosa ao pecador. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um ano maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Amém.